Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é André Gustavo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos medos para a transição do mundo corporativo para o mundo acadêmico, né? Todos nós, quando mudamos de carreira ou criamos uma estrutura nova, a gente tem alguns medos, é natural, né? Mas antes da gente falar sobre isso, não esqueça, compartilha, curte e se inscreve no canal. Gente, o que eu quero conversar com vocês hoje? Quero me mudar, o mundo corporativo não me deixa mais tão feliz como me deixava antes, mas qual é o primeiro medo que a gente tem? Minhas contas, né? Como é que eu faço? Eu pago minhas contas, você tem que pagar as suas, né? Então, qual é o grande segredo? Quando a gente monta uma estrutura de vida, né? Então você tem aluguel, você tem prestação da sua casa, enfim, contribuir com algum dinheiro em casa, se você mora com os pais, e aí você fica com medo de abrir mão de tudo isso, né? Você fala, como é que eu vou fazer? Né? Então, o grande segredo aqui é a gente fazer o planejamento. Como é que é esse planejamento? Primeira coisa que você tem que pensar é, se eu tenho medos, quais são os medos que eu tenho? E aí eu digo para vocês, um dos grandes medos que você tem é migrar de carreira e não conseguir pagar as contas, não é isso? Então, vamos juntos tentar desconstruir alguns desses medos. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer quando você pensa numa mudança de carreira. Ficou ruim. É que foi caindo. Ah, não tem problema não. Não, tranquilo. Primeiro grande passo é você fazer o planejamento, ou seja, qualquer mudança na nossa vida não deve ser assim, resolvi mudar, vou pedir demissão do meu emprego e vou embora. Não, primeira coisa que você tem que pensar é, eu quero dar aula, como é que faz para dar aula? O que está faltando para eu ser atrativo para o mercado de aula? Né? Então, quando você começa a planejar, entender quais são as suas etapas, fica mais fácil você desconstruir esses medos. Né? E aí, um dos grandes medos é, e no meu trabalho? Vão descobrir que eu estou dando aula, por exemplo. Ou vão descobrir que eu estou estudando, fazendo um mestrado. O que eu devo fazer? A primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é ser franco. Sentar com seu chefe e dizer, olha, eu estou procurando me especializar e, portanto, eu escolhi um mestrado. Esse mestrado vai acontecer terças e quintas de 18 às 22, por exemplo, tá? Então, esse horário de 18 às 22, terças e quintas, você vai ter que tentar negociar reuniões. Vai ser inflexível? Não vai ser inflexível. Pode ser inflexível? Não. Lembra das contas? Lembra dos boletos na geladeira? Você vai precisar pagar. Então você vai sentar com seu chefe e criar um acordo, dizer, chefe, se a gente puder, ou se eu puder não participar de reuniões de 18 às 22 nas terças e quintas, agora, segunda, quarta e sexta, conta comigo até meia-noite, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, vamos virar a noite junto trabalhando. Ou seja, você precisa assegurar que os teus ganhos vão acontecer. Né? Você não vai perder seu emprego. Não perca seu emprego para você conseguir conquistar um novo posicionamento na vida. Né? Pelo contrário, faça um planejamento com calma. Vou dar um exemplo meu. Eu levei 6 anos para fazer a minha migração do mundo corporativo para o mundo acadêmico. Foi perfeita a migração? Não, porque eu não tinha ninguém para me ensinar na época, né? Então eu vou tentar tirar um peso de vocês aí um pouco. Tudo que eu passei de errado, tudo que não deu tão certo, eu estou aqui para a gente ir conversando e vocês irem tirando as dúvidas comigo e a gente construir um novo conhecimento aí, uma forma de fazer essa migração. Então, não pode ser apressada, mas tem que ser de uma forma consistente, ou seja, não é deixar para depois. Todo dia você vai fazer um pouquinho, todo dia você vai ver um resultado novo. E, no meu caso, levou 6 anos. Eu acredito que em 2 ou 3 anos você consiga fazer isso de forma linda, ficar bonitão mesmo na fita. Então, assim, quando você está com medo, o que é o medo? Principalmente quando a gente está falando de emprego, de carreira, o medo é perder o que você já tem. Perder seu emprego, perder sua posição, as pessoas, o que as pessoas vão dizer. Então, sim, várias pessoas disseram para mim, mas professor ganha mal, isso é papo para outro vídeo.
vocês olhem aqui. A gente tem outro vídeo aqui que vai falar sobre isso, que é, basicamente, professor ganha tão mal, né? Mas isso é para outro vídeo. Não ganha tão mal assim, depende do professor, depende da instituição, depende do seu planejamento. Por isso que eu estou falando, medo é sinônimo de falta de planejamento. Quanto mais você se planeja na vida, menos medo você vai ter, mais armas você vai ter para lidar com o desconhecido, né? Porque, na verdade, imagina, dá medo, você está 5 anos, 10 anos, 15 anos na sua profissão e, de repente, você quer mudar de profissão. Aí você era um profissional com alguma experiência, de repente você é um novato. E aí, cara, ser novato dá medo, né? Você vai dar aula, você não tem a experiência de dar aula. Talvez você tenha que começar com uma instituição pequena. Talvez a remuneração no início não seja linda, mas isso vai fazer parte de uma construção. Então, assim, vamos derrubar esses medos todos juntos? Como é que a gente vai fazer? Comece a planejar, entender, estudar para onde você quer ir. Então, se você já tem a graduação, você tem que descobrir qual vai ser o próximo passo. Se você vai para o mundo acadêmico, você tem que pensar no mestrado. E tem vários tipos de mestrado também, outro vídeo nosso. A gente vai fazer a diferença entre mestrado profissional e mestrado acadêmico. E aí, sim, tem uma série de caminhos, desde cursos gratuitos, que vão exigir algumas coisas em termos de estudo seu, até cursos pagos. O mestrado profissional é perfeitamente aderente ao mundo corporativo, e aí vai uma dica para vocês: separa um pouco o medo, porque você pode alegar para todo mundo, eu estou fazendo um mestrado profissional. Inclusive, mais uma dica aí para diminuir o seu medo: você ainda pode tirar uma onda com seu chefe, chegar lá para ele e dizer assim, ó, eu vou fazer um mestrado profissional, vamos escolher um problema da empresa para eu usar como tese da minha dissertação de mestrado. E como é profissional, isso é fundamental. Você vai conseguir construir um trabalho para a sua empresa através do mestrado. E aí, ó, a desculpa perfeita para você faltar aquela reunião de terça-feira à noite, de quinta-feira à noite. Você está construindo um projeto para a sua empresa, que é o seu mestrado profissional. André, e para dar aula, o mestrado profissional serve? Tem o mesmo peso. Profissional ou acadêmico é um mestrado, é o que a gente chama de pós-graduação estrito sensu. Os nomes são feios, mas com o tempo vocês vão aprender. Então, relaxa, que em outros vídeos eu vou falar a diferença de um MBA e de um mestrado. E aí, se eu fizer um MBA eu consigo dar aula? E se eu fizer um mestrado eu consigo dar aula? Enfim, essas são outras coisas. Eu entendo que quando a gente está fazendo isso, dá uma porção de medos, né? Uma porção de dúvidas. E é por isso que a gente vai se encontrar aqui periodicamente para ir diminuindo essas dúvidas. Com o tempo, vocês vão olhar para mim e vão dizer, cara, se eu soubesse que era tão fácil, porque eu penso isso hoje em dia, né? Cara, se eu soubesse que era assim, eu teria feito essa transição há muitos anos antes. Mas nada como umas pancadas da vida para aprender, não é isso? Então, assim, o que eu digo para você constrói um caminho planejado, sólido, e vamos juntos. Eu gostaria de agradecer muito a vocês pelo vídeo, pela participação de hoje. Foi incrível. E uma outra coisa que eu digo para vocês gostou? Indica para os amigos, se inscreve no meu canal. Quanto mais gente estiver conectada ao meu trabalho, melhor para mim e melhor para vocês. A gente compartilha mais conhecimento. O negócio é a gente trocar, né? Eu aprendo um pouco com vocês, com os comentários de vocês, e vocês aprendem um pouco com o que eu estou falando. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus.